pastora disse, eu faço 31 e quem fica velho é tu. Eu disse, pois é, né? Fazer o quê? Amém. Irmãos, eu quero pregar um texto muito conhecido. Eu já preguei, já fiz uma pregação, uma das coisas que eu mais gostei de pregar, em cima desse Salmo 121. Vocês podem abrir comigo. Mas com a abertura do culto de quarta-feira, e eu geralmente, irmão, eu prego alguma coisa, eu falo alguma coisa, e eu vou meditar no que eu falo. E no dia seguinte, na quinta-feira, eu vou indo trabalhar de manhã, cedinho, eu lembrando da palavra, da abertura que eu fiz quarta-feira, Deus me deu um gatilho, e aí eu estou pregando hoje, a partir dessa reflexão, que Deus despertou em mim, na quinta-feira, amém? Salmo 121, nós vamos ler o primeiro versículo por enquanto. Salmo 121, versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Nas versões mais clássicas vai dizer, elevo os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Feche os seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra. A tua palavra é poderosa. E conforme Paulo escreveu, ela é muito precisa. É tão capaz de penetrar o nosso interior, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor produza esse efeito em nós. Que a tua palavra penetre o nosso íntimo com ímpeto, com violência, por assim dizer, para que nós possamos sermos pegados por dentro, sermos chacoalhados diante da tua presença e nos produza crescimento e nos produza maturidade. É isso que eu te peço, Pai. Nos toca com a tua palavra para produzir crescimento em graça, em conhecimento. E tudo isso, Pai, gere glória para o teu nome. Essa é a oração que eu te faço nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse salmo, ele faz parte de uma seção dos salmos que são os cânticos de peregrinação, ou cânticos de degraus. O que é isso, pastor? Nós sabemos que nas festas anuais, ou pelo menos a maioria de nós sabemos que nas festas anuais judaicas, os judeus normalmente que estão dispersos, hoje é mais comum, né? Porque hoje não é só mais judeu, hoje todo ano os crentes fazem caravana e vão para Israel, para Jerusalém. Mas daquele tempo eles faziam isso. E normalmente nessa peregrinação, nessa viagem que eles iam até a Terra Santa, eles cantavam esses salmos, que é justamente para lembrar da libertação do exílio da Babilônia. Então eles iam para Jerusalém celebrar, cantando esses salmos, que faziam lembrar que um dia eles estavam no cativeiro na Babilônia e que Deus os libertou. Conforme as profecias que você lê Daniel, você vai saber que ele diz, eu lendo o livro de Jeremias, vi que o cativeiro terminaria após 70 anos. Ou seja, o cativeiro na Babilônia durou 70 anos. E pode ser, irmãos, tá? Observem, pode ser que durante esse período, estes salmos ou este salmo possa ter sido escrito. Amém? Isso aqui é só para contextualizar. Então, o que me faz enxergar aqui? Eu quero considerar a escrita, o processo de escrita, e eu quero juntamente com você imaginar isso. Porque de fato, pode ser que em um momento
O salmista sentou, pegou a sua pena, ou o que ele escrevia, e escreveu esse salmo completo. Mas normalmente uma canção, um texto, uma reflexão, ela nasce a partir de um conjunto de coisas que acontecem. Normalmente uma canção, se nós formos ver hoje os cantores que estão aí em evidência, eles contam testemunho de certa canção, que tal, que aconteceu assim, eles passaram por aquilo, eles entenderam assado. E eu quero me aproveitar disso para nós refletirmos hoje. Amém? E eu quero refletir isso em duas fases. Nós vamos ver que aqui a estrutura desses salmos tem duas fases. O primeiro versículo e todo o restante. O primeiro versículo é uma fase e o restante do salmo, ou seja, os 7 versículos posteriores, é uma outra fase. Amém? E que fase é essa? A fase que gera a pergunta e a fase que gera a resposta, as respostas. Nós lemos o primeiro versículo e aqui tem uma pergunta-chave: de onde me vem o socorro? Para chegar nessa pergunta, alguma coisa aconteceu. E depois ele vai responder no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E para ele chegar nessa resposta, ele também pode ter acontecido outra série de coisas para fazer ele ter essa conclusão. Amém? Então vamos para a primeira fase. E o salmista diz, como nós lemos, levanto ou elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. Aqui mostra uma fase que pode ter compreendido, eu não quero aqui determinar o tempo, se foi um dia, se foi uma experiência, se foi anos, se foi já um tempo depois do cativeiro, se foi a invasão babilônica em Jerusalém, que ele queima todos os portões, derruba as muralhas, matam muitas pessoas, levam todos os sacerdotes e levitas como escravos, dos quais nós vamos ver 4 personagens muito famosos, que são Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que depois vão se tornar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens eram homens sábios de Jerusalém que foram levados cativos. Então eu não estou aqui querendo dizer, foi tal coisa, tal tempo. Não, pode ter sido em qualquer momento. Mas em algum instante, seja no momento da invasão, seja na viagem levado como cativeiro para a Babilônia, que era bem distante, ou seja, nos anos seguintes do cativeiro, em algum momento o salmista parou e olhou. E se elevo os meus olhos para os montes, pode apontar, como eu já preguei, eu posso até pegar um trechinho da ministração passada, que é aquela questão, ele olha ao redor e ele se vê dentro de um vale. Porque se ele eleva os olhos para os montes, e nós já sabemos, quarta-feira passada eu falei disso, um monte na Bíblia representa lugar de segurança, um lugar onde eu tenho uma visão privilegiada. Se vem um inimigo, eu antecipadamente consigo ver e me antecipar ao ataque do inimigo. Então o monte ele representa um lugar seguro, um lugar sólido, um lugar com várias possibilidades de proteção. Enquanto o vale é aquela famosa tribulação que todo mundo teme. A música do Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ele poderia simplesmente, vou passando pelo vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O vale, ele representa um lugar ruim. Então, se nós formos pegar a posição do salmista, onde ele está? Se ele eleva os olhos para os montes, ele está no vale. Porque se ele estivesse no monte, ele olhava não para cima, mas para baixo.
Então, nesse momento, esse elevo meus olhos para o monte pode representar alguém que reconhece o seu momento de fragilidade, reconhece o seu momento de dificuldade, ele entende o momento a qual ele está vivendo. E é dentro desse momento, ele faz a famosa pergunta: e agora? Para não ser o Chapolin, né? Quem poderá me defender? E agora, de onde virá um resgate? E eu quero te fazer pensar nessa primeira fase, possibilidades. Amém, irmãos? Eu não estou fazendo afirmações, possibilidades do que pode nos levar, ou que pode ter levado o salmista a fazer essa pergunta. A primeira fase da nossa reflexão hoje é justamente o que pode gerar essa pergunta em você. Porque em algum momento, ou já aconteceu, ou irá acontecer, você vai se encontrar em um momento de sensação de desamparo. Embora nós já sabemos que não é real, mas a sensação de estar sozinho, ela acontece. Esteja você no meio de amigos, esteja você rodeado de gente, a sensação de solidão, uma hora ela acontece. E geralmente, pela nossa fragilidade humana, e eu não julgo ninguém, a gente pergunta: e agora? Será se Deus me abandonou? Será se eu estou sozinho nessa? Será se Deus ainda ouve minhas orações? Será se ainda eu encontro graça diante de Deus? E aí, irmão, nesse momento, né, vem o quê? Em vez de vir um consolo, aí vem lembrando a falha que a gente tem, o pecado que a gente comete, as coisas, as nossas disciplinas, as nossas tarefas básicas, espirituais que nós não fazemos. E ao invés de ajudar, fica pior. Mas a pergunta acontece. E o que pode gerar essa pergunta? De onde me virá o socorro? Ou eu posso até usar outros termos. Será se o Senhor me abandonou? Será se Deus se importa comigo? Será se Deus ainda me ama? Eu sou tão rebelde, eu sou tão teimoso, eu falho tanto, será se Deus de fato me ama? Em alguns casos, como eu, será se Deus existe? E o primeiro ponto que nós podemos pensar, que pode em algum momento gerar essa pergunta em nós, é criar expectativas distorcidas. Quando nós geramos uma expectativa que não condiz com a realidade bíblica, é muito comum isso acontecer. Porque nós começamos a comprar, não no sentido de pagar, mas no sentido de aceitar a ideia de muitas promessas de pregadores que querem apenas ganhar fama. De que Deus, como a pastora trouxe na abertura, que Deus vai te dar dinheiro, dar felicidade, dar satisfação, dar alegria, dar um monte de coisas. E quando nós começamos a edificar as nossas expectativas, a nossa esperança em coisas que não estão alinhadas na Bíblia, normalmente, mais facilmente, essa pergunta vem. Porque, fundamentado nessa expectativa de que Deus irá fazer tudo dar bem certinho, da expectativa de que Deus vai nos fazer vencer, ser mais do que vencedores, vencer em todo o tempo, no dia em que der errado. Vem que nem uma imagem ali que eu vi da Francília postou, né, a questão eu discutindo, vem um choro, aquela onda gigante. Não é o choro não, é a pergunta. Oxe, mas eu pensei que Deus iria fazer isso por mim.
Oxe, eu pensei que era para tudo dar muito certo. Eu sirvo a Deus, eu não admito isso, porque eu sou fiel. Eu dizimo, eu oferto, eu evangelizo, eu faço isso, eu faço aquilo. Como é que essas coisas acontecem? Por quê? Mas essa pergunta, ela vem muito mais facilmente quando nós fundamentamos as nossas expectativas em coisas, em realidades bíblicas que são ilusórias. A palavra não é realidade, porque realidade é o que é, mas em informações que não são reais. Deus não nos promete, guarde isso na sua mente, Deus não nos promete que tudo dará certo. Não. A Bíblia nos promete que depois de tudo, dará certo. A Bíblia não nos fala, Deus não nos promete que tudo iria bem. Tudo iria bem. Mas Ele promete que tudo terminará bem. E por não entender que não é tudo o que está acontecendo, mas no final é que a gente começa a perguntar: quem vai me livrar disso? Quem pode me ajudar agora? Porque não é para dar certo agora. Pode dar errado? Pode. Isso não representa abandono de Deus. A sensação pode até vir, e você tem razão, e eu não estou aqui condenando se em algum momento você se pergunta isso, não. Seja humano, seja de verdade com Deus. Porque eu mesmo já cheguei para Deus dizendo: Deus, eu estou em dúvida se Tu realmente existe. Não é a pergunta, eu não quero aqui discriminar a pergunta, eu quero te fazer entender que se ela vem constantemente, é porque provavelmente você entendeu algumas coisas erradas. Entende? A Bíblia não nos promete que todas as coisas dariam tudo certo. Ela nos garante que no final tudo dará certo. E é pensando nisso que Paulo fala que todas as coisas operam em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós pegarmos o exemplo de Paulo, isso vai ser um clássico para nós. Como eu narrei, acho que no último domingo. Eu acho, minha memória não está muito boa não. Mas eu trouxe Paulo como reflexão. Paulo, um dos maiores missionários da história. Basta ler Atos, você vai entender que nem tudo deu certo para ele. O cara que foi preso, na primeira viagem missionária, quase morre espancado, porque primeiro confundiram ele lá com Júpiter e Barnabé com Saturno. Quando eles disseram não, tal, os judeus viram aquilo, começam a difamar eles, espancaram os coitados que pensaram que ele tinha morrido. Se nós não entendemos isso, se tal coisa acontece conosco, a gente vai pensar: Deus não é comigo. Porque nós começamos a acreditar numa mentira. Se eu sirvo a Deus, isso não pode acontecer. Pode sim, irmãos. Que negócio é esse de que se eu sirvo a Deus, eu só tem que acontecer coisas boas comigo? E o que é que a gente vai dizer dos irmãos que estão morrendo todos os dias perseguidos no Oriente Médio? Quer dizer, então, eles estão endemoniados, então. Porque os coitados morrem afogados, enforcados, queimados, apedrejados, fuzilados. Não existe isso. E eu, pegando o exemplo dos irmãos da igreja perseguida no Oriente Médio, eu te garanto que hoje, mesmo eles fuzilados, estão melhores do que nós. Porque não é o momento, no final, tudo dará certo. Amém?
Outra coisa que eu posso pensar é porque nós colocamos as nossas expectativas ou a nossa esperança nos lugares errados. O primeiro é distorcer a expectativa. Achar que por servir Deus tudo vai ter que dar certo. Isso é uma distorção da realidade bíblica. E o segundo é o lugar onde nós colocamos a nossa expectativa. Por quê, pastor? Olha só. O salmista está olhando para um lugar natural. Eu elevo os meus olhos para os montes. Vamos pensar aqui. Se ele tivesse com a fé em dias, ele diria que ia olhar para os montes? Eu acho que não. É achismo meu, tá, irmão? Se for heresia, heresia particular. Ele diria, eu levanto os meus olhos para os céus. Ou para o trono. Porque provavelmente ele lembra, ou para a glória, sei lá, porque Salmos provavelmente foi bem depois de Moisés. E ele já tem o conhecimento da nuvem de glória, da coluna de fogo. Vai olhar para monte? Quando nós colocamos a nossa expectativa no lugar errado, essa pergunta é mais fácil de vir no nosso interior. Como assim, pastor? Quando o dia mau chega, que você confia no pastor, quando você confia no irmão, na sua família, irmãos, é muito mais fácil eu te abandonar do que Deus. É muito mais fácil eu te decepcionar. É muito mais fácil eu falhar contigo. E se você coloca a tua expectativa em mim, eu sinto muito. Mas um dia que eu não atender suas expectativas, essa pergunta vai vir no teu coração. Quando você esperar que a resposta venha de mim para você. Eu estou usando a minha figura porque é mais natural, mas você pode expandir. Eu posso atender quando você pensar que a solução de melhorar a tua vida é um emprego, um curso, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, um concurso. Quando nós colocamos as nossas expectativas nisso, no dia, em algum momento, você vai se encontrar como salmista. Vamos pensar. Você serve a Deus, você está lá fazendo toda a cerimônia. Vamos nos colocar no lugar do salmista. Se ele escrever um salmo, ele é judeu, no mínimo israelita. Vamos pensar ainda que ele é mais antigo do que a divisão do reino de Judá, o reino de Israel, aquela coisa toda e tal. Mas ele é uma pessoa da promessa, que faz os sacrifícios. Se ele for um sacerdote ou um levita que faz toda a cerimônia, os rituais cerimoniais de purificação, as ofertas de cereais, faz tudo aquilo direitinho. E ele confia justamente a esperança. O problema de muitos religiosos dessa época era justamente isso: colocar suas esperanças naquilo que eles faziam, na guarda do sábado, nos sacrifícios, nos rituais. E de repente, eles veem a Babilônia entrando no portão adentro, matando todo mundo, cortando barriga de grávida, tocando fogo em tudo que é casa. Imagina nós, servindo a Deus, crente, de boa, trabalhando ali, tudo ok, tudo direitinho, de repente o teu patrão zangado te demite. Primeira coisa que vem: Senhor, por quê? Estava tudo tão tranquilo, conseguindo, e agora como é que eu vou pagar as contas?
E aí a sensação de abandono vem imediatamente. Colocar as expectativas no lugar errado pode te causar essa sensação de abandono, essa sensação de desamparo, porque essas coisas são passageiras. Nada é seguro de verdade. Eu vou fazer um concurso, porque aí eu vou estar seguro para a vida toda. Nada é seguro de verdade. Então, ao contrário, nós devemos ter a nossa cabeça, condicionar a nossa cabeça a colocar a nossa expectativa no lugar certo, de forma certa. Como, pastor? Acreditando, confiando de que apenas Deus que pode de fato nos conceder uma segurança sólida, eterna. E lendo as Escrituras para saber o que de fato Ele promete. O que de fato Ele te garante. Porque se nós não fazemos isso, a gente vai ficar fazendo essa pergunta várias e várias e várias vezes. Toda vez que surgir uma situação nova, a gente vai de novo, Senhor, será possível mesmo? De novo, o Senhor não está comigo, o Senhor não me ama mais. Aí fica com a síndrome, né, do patinho feio, né? Ninguém me quer. Quem lembra lá de Tom e Jerry vai saber. Não, irmãos. Entenda. Se você ainda não passou, com certeza vai passar por isso. E se você já passou, eu estou te ensinando a lição. E se você ainda não passou, eu estou te dando a receita. O natural, ele não expressa nada na realidade do que Deus faz, do que Deus é. Por isso que Paulo vai dizer que nós não guiamos, nós não andamos por vista, mas pela fé no Filho de Deus. Amém? Então essas coisas podem gerar essa pergunta: de onde virá o meu socorro? Porque é natural que quando essas coisas acontecem, a gente olhe para as coisas, ou seja, para os montes. A gente olha para a situação. A gente perde o emprego num momento tão complicado, e agora? Quem é que a gente vai recorrer primeiro? Um parente? Outras pessoas? Depois é que a gente vai lembrar que tem um Deus. Não. Calma. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a resposta. E é aquilo que eu quero que você aprenda nessa noite. Porque se nós continuarmos lendo, ele vai dizer, depois da pergunta, o meu socorro. E mesmo que ele estivesse olhando para os montes, não para o céu, como eu disse aqui, né, coisa minha mesmo, ele vai dizer, o meu socorro, ele vem do Deus, do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Irmãos, agora eu quero que você pense comigo, como que ele chega nas respostas? Considerando que, na possibilidade de que esse salmo tenha sido fruto de experiências próprias do salmista,
pode ser que ele está tirando um recorte da vida dele, em que ele passou por esse momento tão complicado, de sensação de desamparo, de solidão. Mas aqui eu vejo acontecendo um outro processo. Ele se permitindo perceber as obras do seu Deus. Para ele chegar, geralmente a gente faz perguntas para Deus, amém? E a gente espera respostas. E nesses momentos que nós questionamos, perguntamos para Deus, aí é que nós devemos abrir os nossos olhos, aguçar a nossa percepção para tentar captar a resposta de Deus. Aquilo que Deus nos mostra, aquilo que Deus começa a agir. E o segredo de você remover imediatamente, que é o que acontece aqui, no versículo 1, ele está naquela angústia, naquela dúvida, e agora, de onde virá o socorro? Mas no versículo 2 tem uma virada. O meu socorro vem do Senhor. Mas por que que isso acontece? Porque ele se permite vivenciar com as coisas que Deus nos traz. Ele se permite viver experiências reais com Deus. Como assim, pastor? Olha só, nós temos, como eu vou pegar o exemplo do desespero. Quando acontece alguma coisa de ruim, qual é a primeira ação que nós temos? Fazer uma ligação para alguém, buscar outra pessoa, fazer aquilo e tal. Mas a gente raramente vai ter aquela primeira atitude de fechar os nossos olhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas, se nós começamos a educar a nossa vida para pensar em Deus como nosso primeiro recurso, e começar a observar, agora usar Malaquias 10, né? Ou 3:10, fazer prova, ou seja, observar o que ele faz, e começar a entender, ver nas escrituras, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, na vida de fulano aconteceu assim, personagem tal foi desse jeito. Quando nós entendemos, e quando o dia mal chega, que nós fechamos nossos olhos e diz: Deus, eu sei que na tua palavra diz que com fulano, que aconteceu uma situação parecida, o Senhor agiu desse jeito. Seria do teu agrado fazer comigo agora? E espera. Pastor, é difícil, eu sei. E como sei? Mas observa. Conhecer as escrituras, ela não é importante apenas para você não ter distorções na sua expectativa, mas ela é importante para que você tenha argumentos com Deus. Como assim, pastor? Vamos pegar Ezequias. Ezequias é condenado à morte pelo próprio Deus. Deus chega a Isaías, vai lá no rei Ezequias e diz que ele vai morrer. Que ele pode ajeitar a casa, pode deixar tudo aí para o descendente dele assumir, porque ele vai morrer. Isaías vai lá e entrega a mensagem. Rei, arruma aí, faça todos os trâmites legais aí de transferência do trono, deixa todos os orçamentos, o orçamento ajustado, as coisas que estão em obra, as coisas, passa tudo organizado. É a mesma coisa que acontece de um ano para o outro quando muda de gestão. Passa tudo para o seu sucessor, que você vai morrer. A Bíblia diz que ele, recebendo essa mensagem, ele vira para o canto e começa a falar com Deus. Irmãos, olha só. Se fosse com nós, a maioria de nós iríamos fazer o quê? Qualquer coisa, menos orar.
E a Bíblia diz que nessa oração, não sei o que ele orou, mas que nessa oração, com certeza ele argumentou um monte de coisa, que antes do profeta chegar em casa, Deus diz: Isaías, volta. Oxe, volta, senhor. Diga lá para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Senhor, mas, vai lá. E aí ele chega e diz: ó rei, todo sem jeito, né? Rapaz, não sei o que foi que deu aí, o que foi que tu fez, mas Deus mudou de ideia. Ele vai te dar mais 15 anos. E o rei: rapaz, e aí, como é que eu vou saber se é verdade? Vai lá no relógio de Acais. Irmão, isso aqui é forte, irmão. Vai lá no relógio de Acais. O que era o relógio de Acais? Era um relógio de sol, irmãos. Que provavelmente era uma escada que tinha degraus e que, conforme o sol subia e descia, ele marcava a hora do dia nos degraus. Ele disse: pois vai lá no relógio de Acais, que a sombra vai voltar. Irmãos, por causa de uma atitude certa, ao invés dele se desesperar e espraguejar e querer, não. E nessa atitude, o primeiro recurso dele ser falar com Deus, pedir misericórdia, pedir ajuda, Deus fez a terra girar ao contrário, irmãos. Você sabe o que é isso? Ele só a sombra vai retroceder. Se eu não me engano, ele fala a quantidade de graus lá. A sombra vai voltar. Irmão, é mais forte do que o que aconteceu com Josué. Em Josué, a terra parou. No caso de Ezequias, ela voltou, irmãos. Agora, se você conhece as Escrituras, você tem como argumentar isso. Quando a sensação de abandono vem, e você tem certeza de que não está sozinho, quando você se sentir capaz, quando você se sentir complicado, quando você se sentir 10 graus, pronto, a sombra voltou 10 graus, irmão. Eu não sei quanto isso equivale, se é 10 minutos, se é 1 hora, se é meia hora, mas voltou. Quando nós, nesse momento em que tudo começa a desabar, e detalhe, é tudo ao mesmo tempo, não é uma coisinha aqui, não é depois uma coisinha que dá errado, não, é tudo, irmão. Já começa na hora que você acorda que a roupa rasga dentro do ônibus. Aí acabou, aí meu amigo, aí a avalanche vem. Mas se você conhece as Escrituras, você não tem uma expectativa distorcida e a expectativa na pessoa certa, que você ora para Deus: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Irmão, se for preciso ele fazer a terra girar de novo, acredito que não seja o caso, mas se for, ele faz. É isso. E quando você para ver essas coisas, quando você faz o seguinte: aqui mesmo, lembra daquilo que Deus já fez contigo, os livramentos, as oportunidades perdidas e ganhas. Pensa, se você não tivesse conhecido Cristo, se você estaria melhor ou pior do que você está hoje. Eu tenho certeza que eu já estava morto. Eu tenho certeza, irmão. Tenho certeza que eu não chegava nos 30. Lembra? E você vai ver que as respostas vêm. As respostas do Senhor vai começar a chegar, você vendo cada coisa, cada cuidado que Deus traz. Aí você vai lembrar um clichê que na Bíblia tem escrito 365 vezes: não temas.
Você vai lembrar das palavras que Deus trouxe: eu sou contigo. Ainda que os meus pais me abandonem, como está lá no Salmo 27, o Senhor não me abandona, o Senhor não me desampara. Como Isaías vai trazer, se não me engano, no capítulo 53, eu me confundo o número, mas ele vai dizer: por acaso pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta? Seria possível uma mãe abandonar o filho do seu ventre? Mas ainda que essa mulher, que essa mãe se esquecesse do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E ele vai continuar: eis que te tenho gravado na palma de minhas mãos. E aí, sei lá quantos mil anos depois disso, está lá Jesus com um sinal na mão. Irmãos, a questão é, o nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. A mesma coisa que Ele fez nas Escrituras, Ele faz hoje. A mesma. Ah, pastor, mas é impossível. Nada é impossível para Deus. E aí as respostas vêm. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E sabe o que é massa? Tem uma profecia. Na verdade não, tem uma profecia, mas a profecia ela não tem um sinal, uma conotação positiva. Mas no livro de Cantares, a noiva, num verso que é a noiva que diz, eu não me lembro a referência, ela diz: escutem, eis aí o meu amado, e ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros, as colinas. O que isso aponta, só para nós encerrarmos? Tudo que parece muito difícil, muito grande, o problema, a solidão, a sensação de abandono, é pequeno comparado ao nosso Deus. Enquanto esse salmista está olhando para os montes, que é muito grande, de maneira que ele está olhando para cima, o noivo vem saltando sobre. O noivo, ou seja, Cristo, é maior do que os montes. O amor de Cristo é maior do que a solidão que tenta pegar o nosso interior. O amor de Cristo é maior do que o sofrimento que nós carregamos no nosso dia a dia. E Paulo sabia tanto disso que ele vai dizer em Coríntios: porque essa leve e momentânea tribulação não é comparável com a glória que há de se revelar. O abandono, a impotência, o sofrimento é passageiro. E eu tenho certeza que se você fechar os seus olhos no momento da angústia, ao invés de se desesperar e perguntar, simplesmente sair perguntando: será se o socorro, será se Deus não está vendo? Se você disser: Senhor, eu confio em Ti e eu quero ver o Senhor agir, eu tenho certeza, irmãos, que as respostas vêm. As respostas da nossa pergunta, da mesma forma que aconteceu com o salmista aqui. Aí as dúvidas vão embora, a insegurança vai embora, a solidão vai embora. Amém? Vamos ficar de pé? Isso tudo é para te dizer que, se você tem perguntas a Deus,
E se for principalmente como estas, porque você não entende algumas coisas, eu te encorajo a buscar essas respostas. São duas fases aqui. Não é errado você questionar Deus, mas é errado você não esperar a resposta dele. Não é errado você argumentar com Deus, mas é errado você virar as costas antes dele falar contigo. E é aquilo que acontece na maioria das vezes. Porque a gente faz a pergunta, por que Deus isso? Por que aquilo? Por que eu estou passando por isso? E sabe por que você continua passando por isso? Porque você não espera a resposta de Deus, seja em forma de ação, seja falando no teu coração, seja fazendo milagres. A gente não falha em perguntar, em questionar Deus. A gente falha em não parar para ouvi-lo. Não parar para contemplar a sua ação. Não parar para contemplar as suas obras. Amém? Feche os seus olhos. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço pela tua bondade manifesta nas Escrituras. Eu te agradeço porque o Senhor move dentro de nós a tua palavra que é viva e eficaz. E nessa noite eu quero orar pelos irmãos. Que essa palavra, ó Deus, venha ficar cravada nos seus interiores, nos seus corações. Para que eles aprendam a passar pelo processo de cada fase. A fase do questionamento, porque não conseguem entender, e isso é normal, nós somos humanos. Nós não somos oniscientes como Deus. Mas que nós venhamos também entender que as respostas vêm. E de que eu devo buscá-las. De que eu devo ir atrás dessas respostas. Ah, Jesus, eu quero te pedir nessa noite. Se algum dos teus filhos está na situação parecida com o salmista nessa noite, se aconteceu, se eles estão passando por isso exatamente agora, eu quero te pedir, revela as tuas respostas para ele. Que se esse sermão não foi uma palavra de resposta, mas que os teus sinais aconteçam. Nós lembramos o dia de Ezequias, em que o Senhor deu como sinal a volta da sombra no relógio de Acás. E nessa noite eu quero te pedir os sinais como respostas para os teus filhos, de maneira clara, de maneira inconfundível, de maneira, meu Pai, que seja instantânea, de que aconteça e eles entendam que o Senhor está com eles, e de que o socorro, o nosso socorro, ele sempre virá do Deus que criou os céus e a terra. Porque o Senhor está em todos os lugares, como disse outro salmista, talvez, que se eu subir aos céus, lá tu está. Mas se eu descer nas profundezas e ali fizer a minha habitação, o Senhor também está. Ah, Deus, dá consolo para os teus filhos nessa noite. Muito obrigado por essa palavra, Jesus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos proporciona na tua presença. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que o Senhor nos conduza em alegria para o nosso lugar de descanso. E que pela tua bondade, pela tua beneficência, o Senhor nos guarde do homem mau e perverso. Nos guarde das investidas do maligno, do inimigo das nossas almas. E faça resplandecer sobre nós a tua luz, a tua glória, o teu rosto, a tua paz. Muito obrigado, Jesus. E que a tua graça, paz e misericórdia esteja sobre todos. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes em nossas vidas, até o glorioso dia do retorno do nosso Senhor Jesus.
Amém. Amém, meus irmãos.